Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje concluiremos o primeiro bimestre. O assunto será Revolução Industrial. Porém, antes de tratarmos sobre essa Revolução Industrial, é importante falarmos um pouco sobre a Revolução Inglesa, né, que foi uma revolução burguesa, tá bom? Lembrando que esse assunto se refere à unidade 4 do livro didático de vocês, tá bom? Então, gente, toda vez que a gente fala em revolução, é bom a gente lembrar que revolução se refere a algumas mudanças ou transformações que aconteceram no âmbito social, político ou econômico de uma determinada sociedade, tá bom? Lembrando que quando a gente fala em Revolução Inglesa, a gente se refere a uma revolução burguesa, né, que aconteceu, né, é claro, na Inglaterra, certo? E ela recebe esse nome já para a gente poder diferenciar da outra revolução, que é chamada de industrial, tá bom? Então, gente, de início é importante destacar que na Inglaterra existiam dois grupos políticos, econômicos e sociais, né, que praticamente detinham todo o poder, né, das terras, que eram o gentry, que era a nobreza, né, uma nobreza fortíssima, eram grandes proprietários de terras e que tinham um espírito burguês, e os homens, que eram os pequenos e médios proprietários de terra, né, que estavam ali dentro das minorias, né, dentro das demais classes trabalhadoras. Então, diante disso, já podemos destacar quais foram as causas da revolução, né, dessa revolução burguesa. Então, as causas foram as seguintes: o anti-absolutismo, né, essas pessoas aí que lutavam por liberdades, elas eram totalmente contra o regime absoluto, né, soberano do rei da Inglaterra, né, até porque o rei naquela época tinha um poder centralizado, né, um poder absoluto, e é, como o rei ele tinha esse poder centralizado, dificultava a representação política dos demais grupos sociais, tá bom? O individualismo, né, que tem a ver aí também com as ideias iluministas, certo? As liberdades individuais, pois eles queriam, né, essas pessoas aí queriam liberdades de ir e vir, a liberdade de comércio, entre outras. É, a população também, ela basicamente, né, reclamava de altos impostos que eram cobrados pela coroa inglesa, que praticamente ali esses impostos dificultou a ascensão de uma burguesia mercantil, certo? Que foi totalmente inspirada nos ideais calvinistas, né? Também tidos como puritanos, né? Que eram os moralistas. Além disso, temos a falta de representatividade no parlamento. Lembrando, pessoal, que no parlamento, né, nessa época aí, só existiam pessoas da nobreza, né, os grandes e médios proprietários, além, é claro, dos religiosos, tá bom? E também houve os conflitos religiosos envolvendo a igreja anglicana de Henrique VIII e os calvinistas, também chamados de puritanos, que tinham outras ideias ali voltadas, né, ao pensamento burguês, ao pensamento capitalista. Então, pessoal, o parlamento ele era constituído por dois grupos sociais bastante distintos, que era a Câmara dos Lordes, formada pela hierarquia eclesiástica, né, pelos religiosos, e por nobres ricos, né, os mais ricos, os latifundiários, né, os grandes proprietários de terras. Já a Câmara dos Comuns era formada por pessoas da baixa nobreza, né, e também essa classe aí desses nobres defendia os interesses das pessoas mais pobres, inclusive dos burgueses e dos artesãos, né? Lembrando que a maioria era composta por calvinistas e puritanos, pessoas ligadas a outra religião, certo? Então, pessoal, a Revolução Inglesa ela vai ser dividida em duas fases, né? Em Revolução Puritana, que teve como principal líder Oliver Cromwell, que foi um militar, certo? Então, eles deram início a uma guerra civil na Inglaterra, conseguiram diminuir o poder do monarca e quando Oliver Cromwell ele conquista o poder, ele amplia a participação da burguesia no parlamento, fazendo com que essa burguesia ela consiga
se ascender enquanto classe econômica e social, tá bom? Deixa eu só passar aqui. Então, durante o governo de Oliver Cromwell, que foi bastante marcado, né, por uma forte opressão, né, ditatorial, o que vai acontecer? Vão existir dois grupos distintos, chamados niveladores. Esse grupo aí queria representantes das camadas menos privilegiadas no parlamento inglês. Então, pode perceber aí que quem subiu no poder aí foi basicamente a burguesia, né? Enquanto isso, as classes mais pobres, né, que eram os artesãos e os camponeses, continuaram sendo os menos favorecidos. Outro grupo aí conhecido eram os escavadores, né, que hoje seriam os sem terra, já que eles reivindicavam as terras que pertenciam à igreja anglicana. Na verdade, pessoal, eles queriam uma reforma agrária, eles queriam ter o direito à terra, certo? Então, toda pessoa que contestasse o poder de Oliver Cromwell era perseguida, torturada e muitas vezes morta, né? Então, o governo de Oliver Cromwell aí ficou marcado por uma forte repressão, certo? Foi um governo muito autoritário. Então, Oliver Cromwell ele também criou os atos de navegação, o que fez com que expandisse, né, o comércio ali marítimo da Inglaterra, diminuindo consequentemente o poderio de uma das suas adversárias marítimas, que foi a Holanda. Então, a Inglaterra ela conseguiu aumentar seu poderio marítimo, ao mesmo tempo em que conseguiu derrotar seus adversários, né, seus concorrentes, né, se tornando posteriormente a marinha mais poderosa do planeta, certo? Foi graças, pessoal, a essa burguesia mercantil, certo, que a Inglaterra ela conseguiu acumular riquezas para futuramente dar início à Revolução Industrial, tá bom? Então, gente, lembrando que quando a Revolução Puritana chegou ao fim, e Oliver Cromwell, né, ele implementou essas medidas que beneficiaram apenas a burguesia, a Inglaterra ela se tornou uma das maiores potências mundiais, né, e a principal potência da Europa. Entretanto, boa parte da população continuou na miséria, né? Então, logo a sua morte, o que vai acontecer? A Inglaterra ela vai passar por um período de agitação política e social, porque as pessoas temiam que outro líder, né, da nação surgisse com um regime ditatorial como o de Oliver Cromwell. Então, diante disso, né, com sua morte, Carlos II, né, que era o sucessor do antigo rei da Inglaterra, ele assume o trono e promulga novos atos de navegação que iriam beneficiar mais uma vez a burguesia comercial, certo? Então, enquanto isso, como eu já falei, boa parte da população continuou fora das decisões políticas de seu país, né, sem nenhuma representação, tá bom? Logo após a morte de Carlos II, Jaime II subiu ao trono, que era irmão dele, porém, ele tentou consolidar o absolutismo mais uma vez e o catolicismo, né, que não era a religião oficial da Inglaterra, o que gerou uma grande insatisfação popular e, principalmente, uma insatisfação ao parlamento inglês, que tinha como domínio ali da burguesia. Por isso, ele convidou Guilherme de Orange, né, para assumir o trono da Inglaterra. Então, pessoal, a segunda fase da Revolução Inglesa é conhecida como Revolução Gloriosa. Foi justamente nessa revolução que marcou a consolidação da burguesia no poder. Então, recebe esse nome porque, quando Guilherme de Orange chegou ao poder, não houve nenhum derramamento de sangue, né? Não houve nenhuma revolta por parte da população. Por isso que ela recebeu esse nome, Revolução Gloriosa. Então, ele chegou ao trono na condição de que seria subordinado ao parlamento inglês, dando início, portanto, a uma monarquia parlamentarista, né? Por isso a expressão, na Inglaterra, o rei reina, mas não governa, ou seja, o rei permanece, né, enquanto figura simbólica apenas, porém quem vai governar, a partir da Revolução, será a burguesia, que permanece até os dias atuais. Então, pessoal, esse sistema aí permanece até os dias atuais na Inglaterra,
que é a monarquia parlamentarista, onde é representada, né, pelo primeiro-ministro e a rainha apenas tem seu poder simbólico, tá bom? Então, pessoal, caso eu perguntasse a vocês quais foram as consequências da Revolução Inglesa, vocês poderiam me dizer que ela marcou a ascensão e a consolidação da nova classe política, social e econômica, que foi a burguesia, e o fim do absolutismo inglês. Beleza? Então, pessoal, é isso. O próximo vídeo será sobre a Revolução Industrial. Até a próxima e um forte abraço.